vou dar uma revisão de 5 aulas em uma, impossível. Então, eu quebrei as aulas em dois. As listas de exercícios em dois. Aí, Barbieri, pô, essa lista aí, como que eu vou conseguir? Ah, pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Quer que eu imite o Bob Esponja? Gary! Lula Molusco! Cadê o Gary? Hoje eu assistindo Bob Esponja com meus filhos na hora do almoço. Ô, Patrick! Pessoal, tá lá! Já tem um PDF lá com os exercícios. São mais ou menos 24 exercícios que eu montei. 12 da parte 1, 12 da parte da aula que vem. Então, vai ter revisão hoje, uma parte, porque senão também não dá, né, pessoal? Muita coisa. E dia 3, um dia depois de finados, né, nós vamos ter a segunda parte, que é a parte mais recente. Então, eu me atentei, eu me preocupei para poder fazer a revisão aí, né? Porque, veja, nós tivemos a primeira aula, a segunda aula, lá em agosto. É? Não foi na agosto de Deus, não. Foi agosto mesmo. Boa noite, Isabela Franzon. Ó, só um nome chique aqui. Mas, mais uma vez aí, o Álvaro da Audi. Seja bem-vindo, boa noite. Eu nunca entrei numa loja Audi, gente. Nunca. Numa loja Audi, nem de uma loja Jeep. Nunca entrei. Nunca. Olha só que coisa mais louca. O que são esses exercícios? São exercícios de EMA que eu preparei, que é referente ao conteúdo que foi dado. Pode cair na prova? Pode, alguns, com certeza. Bob Esponja, cada cadada, Patrick, cadê Harry? Eu sou fãzaço de Bob Esponja. E ó, olha de quem que eu sou fã também, meu desenho, meu filme predileto. O meu maravilhoso querido. Dá tchauzinho pro pessoal aí, Mike. Olha lá, o Mike Azalski. Perfeito? Bom, deixa de brincadeira. Tem, ó. Deixa eu deixar bem claro, Não, olha, deixa bem, olha só, esse sinal vocês conhecem, certo? Que sinal é esse aqui? Ó, não é para entregar nada. Eu só vou resolver para tirar dúvida, para ajudar. Para vocês terem uma ideia como que pode ser a prova. Essas listas não é para serem entregues. Amanhã eu coloco no meu time, colocando informações, ok? Então, para nós começarmos a nossa revisão, para dar um tempinho para o pessoal chegando, nós teremos aula hoje e dia 3. Por quê? Porque dia 8 começam as provas. Nossa prova provavelmente começa dia 17, ok? E eu dividi a revisão em duas partes, tá bom? Então, o conteúdo de sociedade, engenharia, desenvolvimento, a parte de produção mais limpa, ecoeficiência e balanço de massa, eu irei fazer uma revisão geral, tá, pessoal? Para vocês, parte a parte. Intervalo, termino o conteúdo da teoria e depois aí, faltando uns 20 minutos, meia hora para acabar a aula, eu vou resolver 12 exercícios referentes da aula de hoje. Veja, não é entregar nada, tá ok? Tá? Já está com o carimbinho aprovado para o terceiro ano.
2 e 3, tá? É a revisão geral. Perfeito? Então, professor, só essas unidades da Unip possuem curso de engenharia? Então, todas essas aí têm engenharia, mas tem outras unidades de São Paulo que também tem engenharia, está com outro professor. Nós temos dois professores aí trabalhando, né? Tem algumas, tem a Araraquara, interior, e tem lá, como que é? Chácara Santo Antônio, tem perto do, onde fica o estado do Palmeiras, o Campo Palmeiras, lá tem do lado onde fica o central de treinamento do Palmeiras, esqueci o nome. Ah, ranquei a bar, Marquês, isso. Então, quer dizer, não são só essas, tem várias unidades que tem engenharia, que dividiu eu e o professor Biagio. Eu dou para um grupo, ele dá para outro grupo, senão não dá, ele, dos dois alunos. Eu tive que tirar a barbinha porque eu fui gravar aula, pessoal. Imagina, os caras iam falar, quem que é esse cara aí, mendigo, dando aula? Não dá, né? Qual é a maior de todas? Ai, se eu não me engano, se eu não me engano, de engenharia é Campinas. Se eu não me engano, Campinas, unidade Swift, assim, concentrada. Por quê? São Paulo tem 8, 10, né? Campinas tem só a Swift. Eu acho que de engenharia é a maior. Tem Campinas, que é super grande. Bom, pessoal, então vamos lá. Olha lá, nós tivemos aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6, tá? Então, hoje eu vou dar a revisão até de 11 a 8 de setembro. Nossa prova será dia 17, tá? E o primeiro assunto que nós iremos falar será de sociedade, engenharia e desenvolvimento. Perfeito? Pessoal, só detalhe, não vou dar uma aula, tá? Eu só vou fazer uma revisãozinha, vou passar aqui
Depois aí de um tempo do fogo, foi usado as forças do vento, que foi inicialmente usado para navegação. Na sequência, lá, 2000 a.C., temos também aí o uso da roda d'água, né? Para poder fazer aí, bem aí, 3.500 antes de Cristo, é usado muito para poder triturar alimento. No século II a.C., na sequência, tivemos o uso da força da água para poder usar e mover moinhos. Essa foi a evolução. 1000, tá? 1000 depois de Cristo, isso aqui usou-se muito. A força da roda d'água, a força hidráulica, a força do vento, o fogo, usou-se muito, muito, muito. Aí, praticamente na era medieval, através aí da exploração do nosso solo, descobriram os carvões minerais. Então, os carvões minerais são produtos da decomposição de restos de animais vegetais de muitos milhões de anos atrás, que através do processo de alta temperatura e pressão que a Terra sofreu na decomposição, formou esse material aí orgânico. Principalmente a úrea, tá? Mas olha só, carvão mineral, tudo ainda antes, tudo na forma artesanal, tudo sustentável. Por que tem esse gatinho aqui, ó? Por que tem esse gatinho aqui? Porque a exploração do carvão mineral verde, não industrial, artesanal, foi a mil antes de Cristo, 1000 depois de Cristo. Então, esse gatinho é de mil, entendeu a colocação? Então, tá, olha lá, é isso aí. Bom, então, pessoal, se nós analisarmos o nosso fluxo de energia, de matéria que era usado na sociedade, né, antroposfera, na nossa antroposfera, na era pré-industrial, então podemos dizer que era tudo artesanal, ou seja, sustentável. Tudo que retirava, o homem utilizava, gerava lá o seu resíduo, mas a terra conseguia repor rapidamente. Então, finaliza a primeira parte, que tudo antes da Revolução Industrial era artesanal. Bom, aí veio o problema. Em 1760, gerou a Revolução Industrial. Então, tivemos a transição dos métodos de produção artesanais para as máquinas. Tivemos fabricação de novos produtos químicos, conseguimos até a evolução da siderurgia, da metalurgia, descobrimento de várias substâncias químicas, descobrimento, né, da máquina a vapor, o estudo da eficiência da energia através da água, da máquina a vapor, e além do que, a substituição da madeira por outros biocombustíveis, como aí o carvão. Bom, no século XIX, 1800 e pedrada, foi, se eu não me engano, tem uma briga entre, esqueci o nome, são dois cientistas maravilhosos. Quem descobriu a lâmpada mesmo, gente? Esqueci. Tem o Tesla e tem o Thomas, isso, Thomas. Thomas e o Tesla, eles brigavam. Estava uma briga violenta entre o comércio. E, na verdade, quem conseguiu aí descobrir mesmo a parte da iluminação foi o Tesla. A primeira cidade a ser iluminada no planeta foi Paris. Tesla voltando com a fonte de energia contínua e o Thomas Edison alternada. Então, surgiu aí a eletricidade? Eletricidade. Juntamente com os derivados do petróleo. O primeiro país a utilizar o petróleo foi os Estados Unidos. Bom, aí a partir daí começou a ter a evolução, né, da Revolução Industrial. É Tesla que é alternada? Então, desculpa se eu troquei, acho que é isso mesmo, hein? Tesla alternada e o Thomas Edison contínua, ok? Então, mas foi Tesla que conseguiu aí
montar um dispositivo para deixar a Paris iluminada. Bom, e aí, pessoal, o petróleo, né, que foi uma das fontes mais usadas até hoje, que é uma das mais perigosas. E aí, perto, meados do século XX, através da Segunda Guerra Mundial, ok, surgiu a energia nuclear, que é uma das fontes de energias mais perigosas, né? Bom, com isso, observa-se que após 1760 tivemos um incremento muito grande do uso aí da energia nuclear como fonte de energia, materiais à base de carvão mineral ou petróleo para gerar energia. Então, vejam só, nós tínhamos, então, uma fonte antes da Revolução Industrial, tá? Antes. Era linear, tinha energia limitada, material limitada, processava, tinha o produto e os resíduos. Nessa época, só depois que eles se preocupavam, gerava o produto, gerava o resíduo, gerava o produto. Só depois que eles se preocupavam em fazer aí remediações. Com isso, mais ou menos no século XX, finalzinho do século XX, 1970, começaram a observar que a Terra estava tendo algumas mudanças. Okay? Algumas mudanças climáticas. E verificaram que realmente por causa da grande, né, do uso de muitas fontes de energia não renováveis que estavam danificando o planeta. Então, olha lá, mais ou menos aí, no final no comecinho de 70, grandes chefes de estados começaram a se reunir para poder verificar o que poderia ser feito para reduzir esse problema. Né? De 1760 até 1970, o crescimento industrial no planeta foi muito grande. Estados Unidos, Brasil, Europa, América do Sul, e com uso muito de fontes de energia à base de petróleo, que eram danosos. Então, o que é a ideia? Então, foi a ideia de se reunir e tentar o quê? Chegar no desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Okay? Ele é uma forma de você utilizar os recursos naturais e retransformar, esse é o problema, de uma forma consciente, se preocupando com as suas futuras gerações. Mas para você conseguir esse desenvolvimento sustentável, eu precisava do equilíbrio, do elo, né, de 3 dimensões. Não só ambiental, mas tem que ter economia, social e ambiental. Olha lá. Então, tivemos algumas conferências. A primeira foi em 1972, em Estocolmo. Depois teve lá em 1987, aonde 87 teve o encontro na Noruega com a primeira-ministra Harlem Brundtland, aonde se surgiu o primeiro palavra sobre desenvolvimento sustentável. Nós tivemos aí a ECO 92, depois tivemos 97, o protocolo de Kyoto para evitar a redução da emissão dos gases de estufa. Nós tivemos em 2009. Então, tivemos vários eventos a nível, eu pus alguns só, tá, pessoal? Alguns só. A nível de estado, de país, de planeta, para poder minimizar as emissões. Então, verificou-se que o planeta estava morrendo. O que acontecia? O oceano estava morrendo, as costas estavam derretendo, né? A biodiversidade vegetal animal estava reduzindo. Além do que, guerras, pobrezas, misérias, né? Isso estava gerando um grande problema. E além do que, com um consumismo muito grande, né? Com o desenvolvimento muito grande, tivemos aí, então, um aumento de muitos descartes de resíduos em embalagens. Além do que, descartes de produtos no nível agroindustrial, como herbicidas, pesticidas na agricultura, que são muito danosos para o solo. Okay? Então,
Aqui eu vou, é só uma revisão, tá, pessoal? Não é uma aula, essa aula dei com calma. Então, olha só, aqui eu tenho alguns gráficos, rapidamente vou mostrar para vocês, alguns exemplos da atividade humana, olha lá. Então, olha só, rapidamente. Olha lá, de 1760 até 2000. Então, nós tivemos um aumento da população. Se teve aumento da população, teve aumento do PIB, teve investimento, teve o uso do arrependimento de rios, aumentou o uso da água, o consumo de papel matou muita árvore, consumo de fertilizante. Olha lá, McDonald's também aumentou as embalagens, o turismo internacional, a população urbana, o êxodo rural saiu da roça e foi para grandes cidades. O aumento de veículos, consequentemente, com isso, eu tenho alguns gráficos aqui que também nós tivemos o quê? Alguns problemas, olha lá. O aumento do CO2 na atmosfera, um incremento muito grande da temperatura, clima, né? Aumentando, aumento de emissões de gases que são danosos para o efeito estufa, para o aquecimento global, como para o aumento da camada de ozônio, olha lá, nós aumentamos o buraco da camada de ozônio. Tivemos aí perda, né? Olha lá, espécies em extinção de várias diversidades, tivemos enchentes, tivemos muitas, né, consequências complicadas. Então, quer dizer, esse Odum, ele criou, ele estudou que a Terra ela passou desde o início até agora numa fase de quatro ciclos: crescimento, clímax, declínio e restauração aí de baixo nível. Tá? Então, ó, nós tivemos então a questão do tempo e energia. Então, no início, lá, a energia estava crescendo, tivemos
Estou atrasado, inclusive. O negócio não quer ir. Ó. Então, o termo poluição refere-se à degradação do meio ambiente por um ou mais fatores que podem prejudicar a saúde. E essa poluição é, consequentemente, né, das atividades humanas. E a mais danosa é a atmosférica. Então, a atmosférica, poluição do ar, pode ser considerada como qualquer condição atmosférica na qual substâncias estejam presentes em concentrações suficientemente altas acima dos níveis normais. Nós temos alguns órgãos que controlam, né, que é o caso da Sabesp, da CETESB, na verdade é a CETESB, a Sabesp é com a água, a CETESB é com o ar atmosférico, e aí ele faz o controle. E esses produtos químicos podem ser tanto naturais e grande parte sintéticos, fabricados aí nas chaminés das fábricas, que são carregados pelo ar. Então, eles podem estar na forma de gases, de vapores, de particulados, ou até mesmo líquido, como a chuva ácida, né? Então, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um conselho a nível nacional, e em fazer o controle da concentração que eu tenho desses gases em função de um volume do ar atmosférico, ok? Então, o que pode ser os fatores decorrentes perigosos? A emissão em níveis superiores do aceitável, que eu vou mostrar para vocês, ou, às vezes, também pela desfavorável dispersão. Aí, quem é de São Paulo, é muito comum essa época. Né? Você vê essa imagem para vocês de São Paulo é muito comum. Da América abaixo do Equador, São Paulo é a maior cidade. É a principal. E, consequentemente, também industrial, né? Vocês sabem melhor do que eu. O primeiro efeito a atmosfera que pode ser gerado, e ela é gerada pela dificuldade da dispersão, é o que nós chamamos de inversão térmica, muito comum nessa época de abril, maio até setembro, outubro, onde temos poucas chuvas, né? Quando o sol ele irradia, né, as radiações ultravioletas, ele passa pela camada do CO2, ok? Ele vai rebater e refratar na superfície de água, de solo, de plantas, e o que acontece? Vai ocorrer, normalmente, o certo esse ar quente bater, né? O ar quente ficar, né? Esse é o fluxo. Então, ó, o ar quente, o ar frio, o ar mais frio. Isso que acontece. O que vai acontecer? Então, o fluxo sobe devagarzinho. Aí nós temos os poluentes aqui. O que vai acontecer? Ele vai descer. Se não tem poluição, o ar quente sobe junto. O problema é o seguinte: é que quando e aí tempos de frio, o que vai acontecer? O ar quente sobe, o ar frio desce e ele fica denso, dificultando a dispersão dos poluentes. Então, nessa época, é muito comum ter um aumento da concentração de CO2, SO3. Então, são épocas onde tem um aumento, tá, de doenças respiratórias. Outro efeito muito importante que ele está no nosso dia a dia, pessoal, é o efeito estufa. O efeito estufa não tem ele como negativo. Deus criou ele. Ele foi criado a mais ou menos alguns quilômetros da superfície. Foi criado uma camada de CO2.
com uma certa espessura que tem a finalidade de controlar a temperatura da Terra. Essa camada de CO2, ela foi colocada numa quantidade certa. Por quê, pessoal? Porque acontece o seguinte, o Sol, ele vai emitir raios ultravioleta. O que acontece? Esse raio vai bater, vai ultrapassar a camada de estufa, que é uma quantidade certa, e quando ele bate em superfície, ar, terra, mar, ele vai converter em radiação infravermelho, que é o calor. Isso bate, então esse calor bate e vai voltar para cima, o ar quente. Isso faz a Terra aquecer. O que acontece? Nesse esquema, a Terra tem... E aí acontece, esse fluxo bate e ele deve voltar para a atmosfera. Só que quando ele bate esse ultravioleta, ele converte em infravermelho. O infravermelho nada mais nada menos que calor. Então ele aquece toda a crosta da Terra. E aí eu tenho um controle de mais ou menos de 20 a 25 graus Celsius, a média. Se não tivesse essa camada de estufa, a Terra teria aproximadamente uma temperatura média de menos 18 graus Celsius. Menos 18. O que acontece? Com o aumento de gases tóxicos dos carros, das indústrias, está aumentando a camada do efeito estufa. Então, a quantidade que está subindo do infravermelho, ele está ficando preso aqui nessa camada. E está aquecendo a Terra. É uma coisa, pessoal, quando vocês estão num carro, né, o sol bate, o vidro atrapalha a saída da radiação infravermelha, do calor. Então, é muito comum quando você fica no carro, né, o sol bate, ele entra, o ultravioleta, e ele bate e converte em infravermelho, e aí tem o aquecimento. Então, esse aumento do efeito estufa é de acordo com o uso gigantesco de combustíveis fósseis. Continuando. Outro efeito. E o aquecimento global é decorrente do aumento do espessamento da temperatura do Sol. Tá? Então, consequentemente, qual que é o pior problema do aquecimento global? É o derretimento das calotas polares e, consequentemente, isso vai ter degelo e eu vou ter o aumento do oceano. Há uma tendência aí daqui a algumas décadas que algumas cidades próximas do litoral, muito próximo, ou no litoral praticamente, elas vão sumir. Tá? Outro efeito, também criado por Deus, para a segurança nossa. Deus constrói segurança para a gente e nós destruímos. É a camada do ozônio, de 25 a 30 quilômetros da superfície, nós temos uma aerosóis, alguns tons, né, de refrigeração, amônia, são substâncias que quando você utiliza isso, eles tendem a subir e tendem a reagir, né, o que é usado aí nos aerosóis, tá aqui, acho que o nome é, caramba, o nome, os CFCs, né, clorofluorcarbonos, perdão, ele vai subir, então por isso que é proibido hoje os aerosóis, desodorantes, não pode usar os CFCs, que são substâncias que ajudam a tirar a substância do recipiente. E esse CFC, ele vai ligar com o O3, formando ClO, quebrando em ClO e O2. E aí aumentando o buraco, expondo essas radiações ao corpo humano. Ok?
Então, é um grande problema também. E a poluição hídrica, rapidamente, pessoal, a poluição hídrica, que ela é um pouco menos global do que a atmosférica, né? Ela também é bastante, tem sido bastante também danificada, né? Lembrando que a Terra ela tem um volume grande de água, o que está na Terra não sai, né? A água ela pode estar na fase líquida, sólida e gasosa. E rapidamente, lembrando que 97, de 100% da água, 97,5% é de água salgada. Então, discutir um pouquinho sobre a dessalinização, que é uma alternativa, Cerca dos 97, de 100%, 97,5% é de mar, 2,49% é de água doce, mas de regiões aonde é difícil o acesso, tipo geleiras, regiões aquíferos, né? E somente que é fácil acesso para a gente, né? Como rios, lagoas, somente 0,007%. Então, olha a importância aí, né? Então, nós temos aí 97,3% água salgada e 2,7% é doce. Desses 2,7%, olha lá, a grande maioria são provenientes que é difícil acesso. Olha lá, gelos das calotas, depois águas subterrâneas, só essa partezinha aqui, ó, que nós temos aqui acesso, que é de rios, lagos e pântanos. Então, olha a importância da gente aí nos preocuparmos com o consumo. Outra coisa, né, pessoal? Outra coisa importante, Deus criou o efeito estufa, é positivo, é que o homem libera muitos gases, está aumentando esse efeito estufa. O efeito estufa está aumentando, a camada está tendo o quê? O aumento do aquecimento global. Deus também criou a camada de ozônio. O homem está liberando gases, está destruindo. E Deus criou também o quê? O ciclo das águas. Nós temos um ciclo natural que tem a função de purificar a água. Qual que é o processo físico, químico, usado para purificar a água? A destilação. O que é destilação? Os raios solares bate na superfície de um lago, de um rio ou do mar. Essa água ela vai evaporar, okay? Vai subir. Quando ela encontrar regiões mais frias, ela condensa e chove. E tem a precipitação. Esse é um processo, tá aqui, ó. Processo aí de purificação da água. Só que os nossos oceanos, os nossos rios e lagos estão tão poluídos que o ciclo natural, né, da água que nós temos aí, que é o efeito natural, não é o suficiente para purificar ou tirar os poluentes desses rios. Então, nós somos... Olha que legal. Então, infelizmente, por grande... nós estamos, como fala, descartes gigantescos, volumétricos de poluentes. Não é o ciclo natural da Terra não é o suficiente para poder purificar. E aí nós somos obrigados a utilizar sistemas de tratamento de água. Uma das alternativas hoje, com o maior volume de água do mar, é o uso da dessalinização. Essa é o futuro, é a tendência. Vários países estão usando. Nós falamos um pouquinho aí sobre a dessalinização. Ainda financeiramente, questões aí de filtros, de material, de energia, ainda gasta muito, mas é a grande tendência. Tá? Já falamos sobre isso aqui. Então, só para nós sabermos, pessoal, o CONAMA, como que é feito o controle? Então, vejam só, rapidamente, deixa eu ver aqui como está aqui. Tá. Então, rapidamente aqui, olha só. Quando o ideal que uma água não fique com problema de poluição, é que ela tenha um pH entre 5 e 9. O 7 é o neutro, né? Então ela tem que estar entre 5 e 9. Levemente ácido, levemente alcalino. Outra questão que pode também contribuir aí para a contaminação. Então, as temperaturas têm que estar inferior a 40 graus Celsius. Por que graus Celsius? Por quê? Temperaturas acima de águas quentes. Então, outra coisa complicada, ó, na 2. O pessoal vê em usinas nucleares, aqueles
aquelas chaminés grandonas, né? Saindo lá, vapor d'água, vapor d'água. Então, nessas usinas nucleares, é liberada água quente, por causa da troca de calor com a fissão nuclear dos átomos lá de urânio. E geralmente descarta essa água quente nos rios. E essa água quente, acima de 40 graus, o que ela vai dificultar? Duas coisas. Aumenta a temperatura, aumenta a proliferação de bactérias, de algas. Vai ter um crescimento de algas patogênicas na água. Além do que quanto maior a temperatura da água, maior é a difusibilidade de oxigênio. Então, eu vou ter uma água com menos oxigênio, então eu vou ter um aumento da mortalidade de peixes e plantas. Isso é importante. A presença de materiais sedimentares, sedimentos, água turva. Isso dificulta o quê? A passagem de raios solares. Por quê? Dificultando a emissão de raios solares, vai dificultar o quê? A fotossíntese das plantas, das algas. E isso vai minimizar a liberação de oxigênio para nossos sobreviventes. Ok? Nós temos, então, alguns ensaios que determinam aí DBO, DQO, são ensaios bioquímicos, que analisam aí processos de decomposição das bactérias que são jogadas em materiais orgânicos. E aqui eu tenho, então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, na água, que, eu posso conter arsênio, é metal pesado, é cancerígeno. O bário, o cádmio, o chumbo, meu Deus! O que acontece? Ele não é mortal, letal, não é danoso, de acordo com uma concentração limítrofe. Se ele tiver, por exemplo, o chumbo, que é um metal extremamente perigoso, por exemplo, muito comum aí, descarte de chumbo de indústria de galvanoplastia, de banhos metálicos. É muito comum. O chumbo, se eu tiver 0,5 miligramas, 10 a 3 gramas por litro, ele não é poluente. Acima disso, eu tenho aqui uma tabela de concentração de substâncias que estão lá no limite para não ser considerado poluentes. Então, os fatores que destroem, né, os recursos, o aumento da população, o desenvolvimento urbanístico, a expansão industrial, a ambição do homem. E aí nós temos, então, a poluição biológica, a térmica, sedimentar e a química. A biológica são os esgotos, ok? Praias, rios. Nós temos aí o Rio Tietê. Imagina, alguém já pensou em tomar água do Tietê, do Pinheiros? Imagina. Se tomar aquela água lá, pode ir para o caixão. Imagina quantos emissários clandestinos de fábricas, de condomínios, descartam água lá. Né? Então, um dos grandes poluentes, formas de poluição, é a biológicas. Ok? Nós temos aí a química, que também é um grande fonte que nós podemos encontrar no Rio Tietê, no Rio Pinheiro, por exemplo. Olha lá, fertilizantes agrícolas, compostos orgânicos sintéticos, derivados de petróleo, compostos orgânicos minerais, esgoto, entre outros. Bom, deixa eu ver uma coisa, pessoal. Ainda não acabou não, tá? A aula 2, rapidamente. Decorrente de todos esses caras que nós falamos aí, desses meios de produção, então surgiu a necessidade, de novo vocês aqui, então, de tentar minimizar. Isso aqui é importante, ó. Reduzir, reutilizar, reciclar. Essa é a ideia. Depois desses eventos que nós tivemos em Estocolmo, na Eco 92, no encontro de Brundtland, no protocolo de Kyoto, na Eco 10, né, na Eco 10, lá EP, né? Surgiu o estado que a gente tem que reduzir, reutilizar e reciclar. E foram criadas umas ferramentas para poder minimizar isso. Então, nós vimos aí que, com a crescente feita na mecanização e da uso, né, da humana, então nós tivemos aí meio da poluição atmosférica e hídrica. Bom, então, foram criadas algumas ferramentas. A primeira ferramenta criada, que foi até o final da década de 70, foi a final de tubo, tá?
A final de tubo foi a primeira, pessoal. Foi quando começou a Revolução Industrial, foi utilizada. Até no final aí do século passado. O pessoal pegava matéria prima ilimitada, energia ilimitada, tinha lá o processamento, a transformação do produto, tinha emissão de gases, tinha lá a liberação de efluentes, de materiais sólidos na atmosfera, gerava esse resíduo, e só depois que você tinha o produto, você pegava esse resíduo líquido, gasoso, sólido, e fazia as remediações. Então, você tinha contato desse resíduo, esse poluente na atmosfera. Então, só depois que eles eram tratados. Daí surgiu, alguns sistemas que algumas empresas utilizam, mas não é o foco principal lá. Então, sistemas químicos e biológicos para tratamento de água, então surgiram as ETAs, as ETs, sistema de filtração para água e ar, sistemas de compostagem e aterros para resíduos sólidos, né, ok? Então, vejam só, você tinha lá o produto, tinha o processo, só depois que você descartava. Então, depois que tinha o produto, a gente fazia as remediações aqui, um tipo de sistema é, de limpeza, de prevenção de estação de esgoto. Bom, aí surgiu a segunda, pessoal. Surgiu a segunda, que é a P2, que é a prevenção à poluição. Que refere-se a prática, processo técnico que visem a redução ou a eliminação em volume, concentração e toxicidade dos poluentes da fonte geradora. Daqui, da PP, saiu aí, no caso, as certificações em 2000, por exemplo. Então, qual que é? Opa, olha lá. Então, o programa de prevenção à poluição devia considerar, olha lá, redução total de eliminação de material tóxico na indústria, substituição de materiais no processo de produção, instalação ou modificação de equipamentos e processos que liberassem menos poluentes. Olha lá. Implementação aqui que surgiu a parte de reciclagem, ciclagem, reciclagem, ciclagem aberta e ciclagem fechada. Então, reutilizar, reusir, reduzir, reutilizar, foi da PP, da P2 que foi gerado esse desenvolvimento de novas técnicas que auxiliem a implantação de programas de prevenção à poluição. Então, daqui surgiu, ó. Nós temos, então, um sistema de ciclagem fechada ou aberta. Então, eu tenho a fechada, né? Olha, essa aqui é a mais eficiente. Essa aqui é mais eficiente. Por que, Barbieri? Por que é mais eficiente? Olha lá. Eu tenho a matéria-prima, eu vou ter a produção, e aqui, então, eu vou reaproveitar no mesmo processo. Olha lá. No mesmo processo. Aqui, ó, não está indo para meio externo. Ok? Ó. Lógico que vai 100% a gente consegue purificar. Então, ele é reaproveitado. Por que essa aqui é mais eficiente do que essa? Por exemplo, aqui, ó, matéria-prima, eu tenho a produção 1, e aí, no caso, esse cara vai ser reciclado e vai ser enviado para um outro processo. Então, por exemplo, numa indústria, numa linha de produção, o descarte aqui, por exemplo,
eu vou mandar para o outro. Se tiver um problema de vazamento, né, problema aí de contaminação na indústria, além do que, esse produto que saiu dessa fábrica e vai para uma outra fábrica da cidade, ele pode também ter contaminação, o caminhão pode quebrar, pode vazar. Então, esse sistema aqui é um sistema de prevenção? É, mas não é tão eficiente como é fechado. Exemplo, olha lá. Então, nós temos aqui de sistemas abertos. PET. Olha lá, polietileno tereftalato. Então, tem lá a produção da resina, a fabricação de garrafa, aí é levado nas indústrias de bebidas, envasadoras, mercado, coleta, sucateiro e recicladores. E aí esse produto vai sair PET, como fibra, corda, para outros usos. Ou sistema fechado, né, PET. Vamos por aqui o exemplo da latinha, pessoal, da latinha lá. A latinha lá. Ok? Bom, com isso, a APP, ela criou aí dois órgãos, dois sistemas de eficiência, né? A SCGA, que é um sistema de gerenciamento ambiental, geralmente dados aí é interno, cada indústria tem o seu SCGA. O que a SCGA promove? A SCGA promove o quê? Ela consegue promover a ecoeficiência. Tá? Surgiu a famosa certificação ISO 14000. E é a que ela é a aplicação contínua de uma estratégia integrada de prevenção ambiental e a processo do serviço para aumentar a eficiência da produção e reduzir riscos para o meio ambiente e o ser humano. Então, na verdade, ela visa melhorar a eficiência, até a lucratividade, pessoal. O reuso, tá? Aqui é o reuso. Você está na produção, na final de tubo, ou até os processos do início da Revolução Industrial até a produção mais limpa, se nós pegarmos aqueles diagramas, eram lineares. Agora, nós vamos ver que é bastante diferente. Lembrando que o tratamento de efluentes, incinerações, reciclagens, isso aí não é o principal foco. É usado, algumas indústrias são usadas. Mas o grande ideia aqui é você reciclar, reutilizar, minimizar, usar menos embalagem. Por exemplo, um frasco de shampoo. Pode pegar um frasco um pouco mais fino, ou até um mesmo frasco que é usado um plástico biodegradável. Olha que interessante. Então, olha como mudou aqui o fluxo. O fluxo mudou. Eu tenho energia não ilimitada, eu tenho controle da matéria-prima, controle da energia, lá. Eu vou ter lá o produto 1, o subproduto, e aí ele vai ter vários processos, reciclagens. Só no último recurso que ele é feito lá, o que é feito no final de tudo. Para se fazer a produção mais limpa, obviamente entra um projeto de 6 etapas. Essa é a mais importante, é a coleta de dados. Essa aqui é a mais demorada, aonde nós vamos, então, que é a nossa aula depois do intervalo, tá, pessoal? Ó, depois do intervalo, eu falo um pouquinho sobre balanço de massa, rapidamente, e aí a gente faz os exercícios, tá bom? Então, essa coleta de dados, aqui não tem, então, a parte de fluxo de matéria, o fluxo de energia e os custos. Vai saber o que está entrando, o que está entrando, está saindo, o que está dando de energia, de matéria. Depois disso aí, olha só, tá aqui, ó. Depois vem aqui a reflexão. Onde e por que a empresa gera resíduos? Após a primeira etapa, os dados coletados são analisados, então deve fazer uma reflexão de acordo com os princípios da produção mais limpa. Na sequência, as opções. Aí, após a reflexão, né? Nesse momento pode surgir opções para reduzir resíduos na fonte, para mudanças na organização de produção e para reciclagem. Se vai ser uma reciclagem aberta ou fechada. Aí vem a viabilidade,
uma vez selecionada ações dadas anteriormente. Então, vamos entrar aqui. Um estudo de viabilidade econômica para a sua aplicação. Aí vem a parte da implantação. E nessa etapa aqui, nessa etapa da implantação, a opção da aplicação, implantação do processo e produção mais limpa. E aqui, finalmente, o controle. Ok? Tem mais, vou pular. Rapidamente, tá? Então, rapidamente aqui, ó. Então, o que tem aqui, então, por exemplo, é importante, nós vamos falar depois do intervalo, conhecer os processos, né? Quais são os processos, quais são as operações unitárias, o que está entrando de matéria, o que está entrando de energia, o produto, e quais são as emissões, quais são os resíduos materiais e as perdas de energias que vão estar ocorrendo, né? Então, da qualidade de dados, aquela primeira parte, é muito importante saber qual a quantidade da matéria-prima, materiais e energia usadas em determinado processo, qual a quantidade de resíduos e emissões. Então, naquela primeira parte, essa primeira parte aqui, ó, coleta de dados, fatória de dados, a razão deles é feito essa análise aqui, ó. Olha lá. Tudo isso aqui que foi falado, tá? Essa é a primeira parte. E depois eu vou passar para vocês, pessoal. Eu dizendo aqui é um processo de produção de cerveja, então eu tenho a cerveja, o tipo do produto. Aqui eu tenho alguns exemplos de matéria-prima e materiais auxiliares empregados na fabricação da cerveja. Unidade, uso, quantidade, custo. E aí, ó, a planilha 3 e 4, que nós temos, então, aqui, ó, alguns exemplos de resíduos sólidos, a fabricação de cerveja. Então, aqui que eu tenho que saber a aplicação na produção mais limpa. Então, algumas sugestões que devem ser feitas. Com esses resultados, os resíduos que são gerados, nessa parte importante, eu venho aqui e vou aplicar para minimizar isso. Bom, falei pra cacete, pessoal. Olha lá, nós vamos entrar agora no segundo link. Eu vou finalizar bem rapidinho balanço de massa e energia e vou resolver os 12 exercícios. Aí nós paramos hoje. Aí dia 3, a gente volta aqui, faço a revisão das últimas 3 aulas e resolvo mais 12 exercícios. Tá bom? Então, eu já vou entrar, pessoal, nesse link aqui, ó, no 2707, 8h40, eu estou voltando, tá bom, pessoal? Beleza? Falei bastante. Deixa eu abrir o bate-papo. Abrir o bate-papo. Desculpa, pessoal. Não, você estava aberto aqui, eu estava ficando pirado, gente. Desculpe. Eu pulei aqui a Rio mais 10 em 2002, é verdade, pulei mesmo. Então, Lucas Nascimento, 40 gramas de hélio 3, que ele fala? É difícil captar esse hélio. É um gás nobre e é difícil trabalhar com gases. Ô, Felipe. Pegadinha do malandro. Ó, vou imitar de novo o Bob Esponja. Gary, Bob Esponja. Já tá lá. Já tá lá. Os exercícios dividir em parte 1 e parte 2. Já tá no Teams. Parte 1 e parte 2. Tá em PDF. Tá lá. Pode já baixar, pessoal. Pode abaixar. Eu não fiz. Então, na verdade, pessoal, o que está acontecendo? Eu fiz uma revisão dessa primeira parte. Desculpem, tá? Desculpem. É que não dá para você falar em metade de uma aula, então eu falei em 3. É só para refrescar a cabeça. Tá ok? Vamos voltar. O professor, sua prova vai ser passar no Teams também? Exatamente. Só. Como o semestre passado. Eu vou fazer a prova, vou agendar. Vocês vão ter que entrar no Teams pelo seu e-mail institucional e lá vai ter o link da prova. Você vai clicar, vai abrir o formulário Forms, você vai preencher o seu nome, os dados, e depois você vai enviar. Tá? Ok? Campeonato Paulista final, São Paulo campeão. Pior que foi mesmo, hein? Vai estar dose. Bom, pessoal, então, ó, nós voltamos no 27, tá? Eu vou sair daqui e a gente volta, tá bom? 8h40. Até já!